Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Salmo 145. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E podemos nos perguntar: de que forma nós nos apoiamos em Deus? É pela oração. A nossa confiança cresce em Deus pela oração constante. E essa oração constante, ela pode vir de uma forma mental, onde constantemente elevamos nossos pensamentos a Deus. Pode ser a oração por palavras, ou seja, um constante ânimo para buscar estar em sintonia com Deus. E o Salmo traz a palavra feliz, aqui do hebraico, ashrei, que pode ser traduzida como bem-aventurado ou abençoado. Não se refere apenas a uma felicidade superficial, mas a uma profunda sensação de bem-estar e contentamento que vem de uma relação correta com Deus. E na riqueza da oração e importância da mesma, no dia de hoje celebra-se a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. E ele diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ele diz que a oração é um caminho para a salvação. Não é simplesmente ficar ouvindo palavras, pois pela oração as palavras que nós ouvimos, que meditamos do Santo Evangelho ou das Escrituras, pela oração nós vamos de fato fazer que a semente lançada pela palavra, ela de fato dê frutos em nossas vidas. Não podemos deixar de rezar em nenhuma situação da vida, sobretudo nos momentos de prova e dificuldade. Eu sei bem que há dias que podemos estar muito desanimados, mas a oração certamente vai nutrir a nossa alma. A oração é alimento. E veremos isso nas leituras de hoje, onde na primeira leitura do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, começa assim: palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno, quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos. Vejamos, levanta-te, ouvir minhas palavras. Como que conseguimos obedecer a Deus no levanta-te e ouvir as palavras? Aqui nós temos um convite para refletir sobre a soberania de Deus e sua capacidade de moldar nossas vidas. Assim como o oleiro trabalha o barro, refazendo quando necessário, Deus também pode nos transformar e nos refazer conforme sua vontade. E pela oração e nessa proximidade com Deus, certamente desenvolveremos uma relação de confiança e não de medo. Temos aqui um chamado à humildade e à entrega, reconhecendo que somos obras nas mãos de um Criador amoroso e sábio. E também pela oração, nós nos abrimos na possibilidade da correção. Pois muitas vezes achamos que nós estamos prontos ou que sabemos tudo, que todos os nossos pensamentos são os melhores, mas a partir do momento que nós nos colocamos na oração, nesse canal aberto com Deus, deixamos por de fato que Ele redirecione nossos caminhos e a nossa forma de ser. E nesse sentido temos a esperança de redenção. Na figura do oleiro, aquele que pode moldar o barro, e moldando o barro vai formatar o vaso.
Ele não descarta o barro estragado, mas o refaz. É um poderoso símbolo de esperança. Deus não nos abandona quando falhamos. Ele está sempre disposto a nos restaurar e nos dar um novo propósito. Infelizmente, existe uma mentalidade dentro do cristianismo que não é muito cristã. Achamos que só porque nós estamos falhando ou porque cometemos um ato que seja grave ou até simples, nós temos que parar de orar. Não, muito pelo contrário. A partir do momento que você fez isso, busque a oração para que de fato você reencontre o caminho e abra a sua vida para a misericórdia de Deus. É uma relação, não é imposição e não é medo. E no evangelho de hoje, em Mateus 13, do versículo 47 ao 53, naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. O choro e o ranger de dentes é próprio do Evangelho de Mateus, que aparece 6 vezes, e uma só em Lucas, no capítulo 13, versículo 28. Muitas pessoas vão fixar a sua atenção apenas na questão do fogo eterno e no inferno, uma questão de medo, no terror psicológico, e corre-se o risco de não se desenvolver uma espiritualidade que busca verdadeiramente a conversão. Opressão, terrorismo psicológico, somente impondo o medo, não se desenvolve uma conversão necessária. E nesse sentido, o choro e o ranger de dentes é uma frase que, se 6 vezes no Evangelho de Mateus, parece como algo típico que sai da boca de Jesus como castigo e que exige uma explicação. Vejamos, o choro é uma lamentação por um fato de consequências nefastas ou uma perda irreparável. O ranger de dentes, como vemos nos diversos textos do Antigo Testamento, significa uma grande animosidade. O objeto é o inimigo, conforme está em Jó, capítulo 16, versículo 9. A causa é a raiva, conforme podemos ver em Salmos 112, versículo 10. E a demonstração é o ranger de dentes acompanhado pelo assovio, o insulto e a maldição, conforme Lamentações 2, versículo 16. Tanto o pranto como o ranger de dentes terão sua máxima manifestação na geena ou na fornalha de fogo, dos rebrobos do além, conforme está em Mateus 13, versículos 50 e Lucas 13, 28. Assim, o choro ou lamento é a expressão de uma grande aflição, e o ranger de dentes indica a fúria e a raiva de uma grande animosidade. Vejamos que tudo isso traz uma dimensão de consciência, uma perturbação no espírito. Da mesma forma que nós começamos a caminhar para o céu enquanto vivos, ou seja, devemos manifestar em nossas vidas a alegria de um caminho de salvação, devemos tomar cuidado de não criarmos dentro de nós, do nosso estado de consciência e nossos relacionamentos, um espírito de grande aflição, um espírito de perdição. Pois se assim vai, corre-se o risco de uma caminhada sem rumo, uma caminhada conforme até mesmo em um dos trechos de Mateus, dentro do contexto ranger de dentes na escuridão. E aí fechamos, ou vamos fechando aos poucos, o sentido de esperança. Mas com a oração, nós vamos ficando alertas. Nós vamos abrindo as nossas vidas e o que verdadeiramente precisa ser mudado em nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo Afonso, rogai por nós.